Aqui a gente tem uma situação que fala que as turmas de ensino médio totalizam 231 estudantes. E aí, por causa de uma atividade lá na escola, esses estudantes vão ser divididos em filas da seguinte forma. Na fila 1, então vou botar aqui, fila 1, vai ter um estudante. Na fila 2, vai ter 2 estudantes. Na fila 3, vai ter 3 estudantes. Assim sucessivamente, até uma fila N, que eu não sei qual é, que eu também não sei por enquanto quantos estudantes vai ter. Bom, e quero saber justamente o número de filas. Então, eu quero saber quanto é que é o N. Essa é a minha pergunta. Então, a nossa meta é chegar nesse N. O que a gente pode observar? Se a fila 1 tem um estudante, a fila 2 tem 2 estudantes, a 3 tem 3 estudantes, a fila 4 vai ter 4 estudantes, a 5 vai ter 5 estudantes. Então, a minha fila N, que eu não sei quanto é, mesmo que eu não saiba quanto é que é o N, eu tenho certeza que tem N estudantes. Então, isso é uma coisa importante, né? A quantidade de estudantes que eu vou ter, estudantes, e aqui a fila. E agora eu vou olhar isso aqui para ver se existe alguma relação entre a fila 1, a fila 2 e a fila 3. E eu consigo ver uma relação. Na fila 2, ela tem um elemento a mais do que a fila 1. A fila 3 tem um elemento a mais do que a fila 2. Então, eu poderia dizer que daqui para cá eu estou aumentando 1, daqui para cá estou aumentando 1 de novo, para o próximo vou aumentar 1 de novo, e aí eu consigo observar um padrão que é, isso formou uma PA, uma progressão aritmética, porque eu estou somando um valor que não muda, né, uma razão que é constante, e ela vai ter, então, primeiro termo, né? O A1 é 1, porque é a quantidade de termos que eu tenho na primeira, né? De pessoas ali, estudantes, que eu tenho no primeiro termo. Sei que a razão dela é 1, porque é a quantidade que eu estou somando de uma fila para outra. E eu sei também que o AN, né? Que seria esse último cara aqui, é N. Né? E N, eu não sei quanto é, pode ser a fila 20, a fila 32, a fila 45, não interessa. Vamos chegar nesse valor. Só que tem uma outra informação que também está lá no enunciado, que é que as turmas totalizam 231 estudantes. O que quer dizer totalizam? Quer dizer que se eu somo a quantidade de estudantes que tem na fila 1, os que tem na fila 2, com os que tem na fila 3, na fila 4, até a fila N, se eu junto tudo isso, tem que dar 231. E o que é juntar tudo isso? É somar cada um desses termos. Então, o exercício está me dizendo de uma forma que é explícita, mas se a gente não se dá conta, às vezes fica difícil de interpretar, ele está me dizendo qual é a soma dos N termos. Então, ele está me dizendo que a soma dos N termos é 231. E aí eu vou ter que investigar o que é a soma de N termos, né? Soma de N termos, a gente até consegue fazer deduzir essa fórmula de uma maneira um pouco mais intuitiva, tá? Mas a gente não vai fazer isso em prova. É o tipo de fórmula que eu acho que vale a pena a gente saber. E ela é dada por A1 mais a N vezes N divididos por 2. Então, eu preciso saber onde começa a minha soma, onde termina a minha soma e quantos termos tem nessa soma. Eu tenho toda essa galera aqui, né? Então, o SN, a soma, né, a quantidade que vai dar esse somatório é 231. O A1 é 1. O meu AN é N. O N é o que eu quero descobrir. E tudo isso sobre 2. Então, fiquei com uma equação apenas com N. Ótimo, é isso que a gente quer. Vamos melhorar, então, essa equação para ver como é que a gente vai resolver. Esse 2 pode passar para lá, vai ficar 462 igual a 1 mais N vezes N. E fazendo essa distributiva, vamos chegar aqui 462 é 1 vezes N, que vai dar N vezes N ao quadrado. E aí a gente chega, então, numa equação de segundo grau, que é uma equação de segundo grau completa, porque a gente tem o n quadrado, tem n e tem um número diferente de zero como termo independente. Então, muito provavelmente, a gente poderia fazer Bhaskara, né? A gente iria fazer Bhaskara. Se a gente vai fazer Bhaskara, tem que deixar todo mundo do mesmo lado igual a zero. Então, ficaria aqui n quadrado mais n menos 462 é igual a zero. Mas vamos combinar que fazer Bhaskara com essa equação aqui, com menos 462, é um fim da picada. Então, assim, vamos tentar achar uma outra forma de resolver isso, sem perder tempo fazendo uma Bhaskara tão horrorosa. Uma das formas seria testar as alternativas, né? Eu boto lá 19 no N e vejo se realmente vai dar zero. Boto 21, vejo se vai dar zero, e assim por diante. Se você optar por testar as alternativas, eu sugiro começar por uma do meio, um valor intermediário, porque aí, se der um número pequeno ou se der um número grande, tu consegue interpretar em relação às outras alternativas, né? Então, ficaria essa dica, assim, para testar.
Mas, se a gente quer uma outra forma que não tenha que testar as alternativas diretamente, a gente poderia utilizar soma e produto, que é uma outra forma de a gente conseguir tentar resolver sem a máscara. Então, a gente sabe que a soma das raízes vai ser menos b sobre a. Isso quer dizer, né, o b é quem acompanha o n, então vai ficar menos 1 sobre o a, que é 1 também. Então, a soma é menos 1. E a gente sabe que o produto tem que ser c sobre a. Então, vai ser menos 462 sobre o a, que é 1, ou seja, menos 462. Isso aqui poderia parecer horroroso, né? Do tipo, como é que eu vou pensar que números que somados que vão dar menos 1 e que números que multiplicados vão dar menos 462? Aí a gente pode também fazer uma interpretação das alternativas, mas também dá para a gente ir em alguns caminhos, que é, se o produto dá menos 462, quer dizer que tem um valor positivo e um valor negativo. Porque se fossem dois positivos, ia dar um produto positivo, e se fossem dois negativos, ia dar um produto positivo também. Então, eu tenho certeza que um é positivo e outro é negativo. Além disso, eu sei que a soma dá menos 1. Se a soma dá menos 1, quer dizer que eles não são valores que têm uma super distância, né? Quer dizer que seria, por exemplo, um vai ser 5 e o outro vai ser menos 6. Porque daí 5 com menos 6 daria menos 1. Não pode ser 5 e menos 8, por exemplo. Tem que ser essa distância, né, de uma unidade entre eles, para fazer essa diferença dar menos 1. Então, quer dizer que eu tenho dois valores que estão bem próximos. E aí, na tentativa dos valores próximos, a gente também pode pensar que números que são próximos, que multiplicados vão dar perto de 462. E aí a gente sabe que se faz 20 vezes 20, já dá 400. Então, a gente poderia pensar, será que é 21 com 22? Ou será que é 22 com 23? Será que é 23 com 24? E aí, a gente testando esses valores, não as multiplicações, né, mas em termos de lógica, eu vou escrever aqui alguns, 22 com 23. Se a gente fosse fazer 22 vezes 21, isso ia terminar com 1 vezes 0, 0. Não termina com 2, que nem a multiplicação 462. Então, isso aqui não vai dar. Se eu faço 21 vezes 22, 2 vezes 1 termina em 2. Ó, tem chance. Se eu faço 22 vezes 23, 2 vezes 3 termina em 6. Não pode ser. Então, por essa lógica, a gente consegue ter uma noção de que, pode ser 21 com 22. Vou testar. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Que vai dar 2, 6 e 4. 462. Então, quer dizer que, em termos absolutos, um seria 21 e o outro 22. Como a soma tem que dar negativa, então quer dizer que o maior deles, que é o 22, tem que ser negativo. Ou seja, a minha solução dessa equação é o menos 22 e o 21 positivo. Somados vai dar menos 1, multiplicados vai dar menos 462, e aí isso é a solução da equação, né? Da equação n² mais n, blá, 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 blá. Eu não quero a solução dessa equação somente, eu quero a solução dela dentro desse contexto. E não tem sentido eu ter menos 22 filas, mas sim 21 filas, porque é um valor positivo. Então, a resposta vai ser 21, que é a letra B.